Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com vocês? Olha, aqui é a professora Arabel novamente. Vamos falar mais um pouquinho sobre matemática, estudar mais um pouquinho dessa disciplina que tanto eu amo. Eu acho que você também gosta, né? E se não gosta, vai aprendendo a gostar um pouquinho cada vez mais que conhece os processos, os conteúdos da matemática aqui que nós estamos vendo no 8º ano, tá? Estamos trabalhando com a divisão de polinômios. Vamos fazer isto nesta aula, dividir polinômios por monômios. Como é que isso vai acontecer? Veja lá. Na divisão de um polinômio por monômio, eu tenho que ter uma regrinha, né, um processo de divisão especial. Lembra-se dele? E também aplicar a relação fundamental da divisão, que é o dividendo igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, que é a prova real quando você faz uma divisão numérica. Ela funciona aqui também e é uma ferramenta na resolução de problemas, tá legal? O que será a relação fundamental da divisão? Lá nos números, né, na divisão numérica, nós fazemos a prova real para ver se a nossa divisão está correta. Será que aqui ela vai funcionar da mesma maneira, né? Com a álgebra funciona igual. Então, dica, se você não chegou no resultado pela álgebra, troque por número que você vai chegar e depois você vê o processo de novo para colocar na álgebra, para colocar com as letrinhas nos monômios e polinômios, tá? Como utilizá-la quando fazemos operações com monômios e polinômios? Então, a álgebra tem algumas regrinhas, tem alguns processos específicos, porque não é um número, não é? É a representação de um valor. Então, eu tenho que considerar aí que o monômio, ele é composto de duas partes. Coeficiente, parte literal. Então, eu tenho que pensar como é que resolve as operações com os números, as operações com as letras. E o polinômio são vários monômios. Aí a coisa tem que ficar com mais atenção ainda, tá bom? A relação fundamental da divisão diz que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Ai, professora, já falou isso hoje. Eu sei, mas eu vou falar sempre que for possível, vou falar mais vezes dessa aula para que fique bem claro para você e que você não esqueça. Para que você não esqueça, você vai copiar essa telinha aqui também, tá bom? Dividendo é o número que eu vou usar na divisão. Divisor é por qual número eu estarei dividindo. Quociente é o resultado da nossa divisão e resto é aquele que sobra, que pode ser zero numa divisão exata e diferente de zero numa divisão que não é exata. Copie com carinho essa estrutura da divisão, os nomes de cada posição, para que nós possamos continuar essa aula.
Agora a gente vai aplicar essa estrutura de divisão, essa relação fundamental, num exemplo que já é conhecido de vocês. Ao dividir um polinômio pelo monômio 6x ao cubo, o resultado foi 18x à quinta mais 2x à quarta. Qual é o polinômio que eu dividi? Então, quem é o polinômio que eu dividi? Qual é o valor que eu desconheço? Desconheço o dividendo. Conheço o divisor, 6x ao cubo. Conheço o resultado, quociente, 18x à quinta mais 2x à quarta. E o resto, que não tem informação nenhuma, quer dizer que o resto é zero. Colocando isso na relação fundamental, você vai ficar com essa continha aqui, ó. Então, eu tenho uma multiplicação distributiva. É ela que resolve multiplicação dentro da álgebra. 18x à quinta vezes o 6x ao cubo, tá aqui, mais 2x à quarta vezes o 6x ao cubo, que está aqui nesse outro parênteses, tá bom? Separei as duas divisões. Número vezes número, letra vezes letra. Número vezes número, tabuada, regra de sinal. 18 vezes 6, 108. Letra vezes letra, propriedade da potência. Repete a base, soma os expoentes. Repetindo o x, 5 mais 3, 8. Mesma coisa no outro parênteses, 2 vezes 6, 12. X à quarta vezes x ao cubo, x à sétima, somando os expoentes. Tá legal? Não tem resto, mais zero. Somar com zero não interfere no resultado. Tranquilo? Então, encontrei o polinômio que foi dividido pelo 6x ao cubo. E é assim que funciona a relação fundamental na divisão, tanto numérica quanto algébrica. Tá bom? Vai praticar o que você acabou de concordar comigo. Multipliquei um binômio por 3x e encontrei 12x ao quadrado mais 9x. Que binômio é esse? Ai, professora, mas nem fala aí de divisão de quociente e não de nada. Não, não está falando. Então, mas está mostrando uma operação que foi realizada, foi multiplicado um número por outro e encontrei o resultado. Se eu preciso desfazer, voltar lá no começo, como é que eu trabalho com o inverso da multiplicação? É a dica que eu deixo para você resolver esse exercício aí e aguardar a nossa correção daqui a pouquinho.
Podemos corrigir? Precisou de um tempinho a mais? Acompanhe a correção e vê se o que você estava pensando e você não registrou no seu caderno estava certo. E eu garanto que estava. Perca o medo, escreva aí no seu caderno, tá bom? Se não der certo o resultado, corrige do ladinho. Não tem problema não. O importante é você tentar exercitar sempre. Matemática tem que exercitar. Tá legal? Pra frente. Multipliquei um binômio por 3x. Primeiro, o que é um binômio? Binômio é um polinômio de 2 termos, professora. É isso aí. Binômio é um polinômio que tem 2 termos. Vou multiplicá-lo por 3x. E vou encontrar 12x ao quadrado mais 9x. Então, como é que funciona? Vamos fazer um esqueminha aqui. O binômio, que eu não conheço, vou multiplicar por 3x e vou encontrar o resultado 12x ao quadrado mais 9x. Se eu preciso voltar lá no começo da minha continha, qual é a operação inversa? A ida multiplica, a volta divide. Se eu tenho que fazer o contrário, se eu tenho que voltar no início da conta, é porque eu tenho que fazer a operação inversa. Então, 12x ao quadrado mais 9x divididos por 3x. Eu vou chegar no resultado procurado, que é o binômio. Tá legal? Montando a divisão. 12x ao quadrado divididos por 3x, monômio por monômio, mais 9x divididos por 3x. Já sabemos que é número com número, letra com letra. 12 divididos por 3, 4. X ao quadrado por x. Como é que faz a letra mesmo? Repete a base, diminui o expoente. 2 menos 1, 1 que não precisa aparecer. 9 divididos por 3, 3. X divididos por x. Sumiu, prof? Não, não sumiu. Ele foi resolvido. O que acontece? X elevado a 1. X elevado a 1, subtrai o expoente. 1 menos 1, 0. Então, ia ficar para você ali x elevado a 0. Toda potência com base diferente de 0 e expoente 0, o resultado é 1. O que ficaria representado ali? 3 vezes 1. Não preciso colocar o 1, porque na multiplicação ele não interfere no resultado. Por isso que não apareceu a letrinha, tá bom? Ela não foi eliminada misteriosamente. Você aplicou a matemática para resolver isso, tá bom? Segundo exercício, você vai fazer de novo as divisões. Vai prestar bastante atenção nas divisões que você vai fazer aí. Veja lá. Resolva cada uma das seguintes divisões. Letra A, letra B e letra C. Letra A, 15x ao quadrado mais 3x, mais 33x divididos por 3x. É muito 3 e muito x, né? Letra B, 12. Presta atenção agora que tem bastante coisinha na parte literal. 12a ao cubo, b ao quadrado, menos 28a ao quadrado, b ao quadrado, mais 4ab ao cubo. Tudo isso dividido por 4ab. Letra C, menos, olha aqui, regra sinal, menos 6x ao quadrado mais 2x, divididos por 2x. Copie direitinho, faça uma por uma, parte por parte, que você vai chegar no resultado certo para conferir daqui a pouquinho.
Deu certinho? Separou os termos? Vamos ver como é que ficou a letra A. Vamos corrigir a letra A e depois você vê como é que funciona as outras duas, tá? Se for o caso. Espera lá. Resolvendo cada uma das seguintes divisões. Por partes, com calma, bem tranquilo. 15x² mais 33x divididos por 3. Vou separar os termos daquele polinômio que está aqui na parte de cima no numerador. 15x² divididos por 3, separei, mais 33x divididos por 3x. Número com número, letra por letra. 15 divididos por 3, 5, lá da nossa querida e amada tabuada. x² divididos por x, x. Repetiu a base, diminuiu os expoentes. O 2 menos 1 que não aparece dá 1 também, tá bom? O mais repetir e aqui a divisão de novo. 33 divididos por 3, 11. X divididos por x, já explicamos, já entendemos que vai funcionar, não some misteriosamente, mas sim se resolve pela propriedade da potência ali do expoente zero, tá? Então, x divididos por x, x elevado a zero, que dá 1 e não precisa ser representado aqui. Foi bem? Tranquilinho? Então, eu vou deixar mais um tempinho para você fazer a letra B e a letra C. Se você já fez, você revisa os passos aí e vou deixar esse exemplo resolvido aqui para você. Daí a gente já continua, tá? Deu mais uma revisada aí na letra B e na letra C? Conseguiu finalizar, se você não tinha finalizado ainda? Acompanhar a correção. Letra B. 12 divididos por 4. Já vou falar aqui no finalzinho, tá? Então, tá aqui o nosso polinômio.
dividido pelo monômio. Aí o segundo passo, separar os termos, né? Cada um, se eu tenho 3 termos no polinômio, eu tenho 3 continhas para fazer, tá bom? 12 divididos por 4 dá 3. Parte literal, tem A e B, tem 2 letras, como é que vai funcionar? A propriedade da potência funciona para letras iguais, porque são as bases iguais. Então, se eu estou dividindo por AB, eu tenho que pegar ali o AB e fazer separadamente, tá? O A com o A, o B com o B. A ao cubo divididos por A ao quadrado. Repetiu o A, diminuiu os expoentes, 3 menos 1, 2. B ao quadrado divididos por B, B. Repetiu o B e diminuiu os expoentes, 2 menos 1, 1. Certo? Então, parte por parte. Número com número, letras com letras. Menos 28 divididos por 4, 7. A ao quadrado divididos por A, A. B ao quadrado divididos por B, B. Tranquilo? Repete a base, diminui o expoente. Mais 4 por 4, 1. Não precisa representar o coeficiente 1. Se você colocou, não precisa apagar também, não está errado. A divididos por A elevado a 0, que fica 1. E B ao cubo divididos por B, B ao quadrado. Repete a letra, diminui o expoente. Tá bom? Letra B, letra C. Menos 6 divididos por 2, menos 3. X ao quadrado divididos por X, X. 2 divididos por 2, 1. X divididos por X, não aparece mais aqui porque dá X elevado a 0. Aqui, ó, os monômios todos separadinhos, tá bom? E o resultado, menos 3x mais 1. Tranquilo? Faça passo a passo, faça direto, né? O importante é você exercitar, tá bom? Nesta aula, então, nós efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio, não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio, sempre separando. A relação fundamental da divisão diz que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, que é a prova real que você faz e também funciona na álgebra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da prof e até a próxima.